Como estruturar o Ministério de Comunicação da sua igreja? Eu sou o Victor, eu sou líder de comunicação da minha igreja, Ministério Gênesis, e eu tô aqui para te ensinar como eu estruturei o meu ministério de mídia, o ministério que Deus colocou nas minhas mãos, como eu formalizei, como eu estruturei processos e no que eu errei, que eu vou passar para você não errar. Primeiro ponto, eu vejo muitos ministérios de mídia que eles não têm uma estrutura de liderança definida, e tem um problema nisso. Não existe ninguém que decide, ninguém que tem a palavra final. É claro que a palavra final vem do Senhor, mas não tem aquela pessoa que decide. É muito importante que o Ministério de Mídia tenha esse líder. Quando eu comecei no Ministério de Mídia, os líderes tinham ido viajar, morar fora em outra cidade, então não tinha ninguém ali para definir quem faria o quê, como é que eram os processos, quem faria a escala. Então ter um líder, claro, definido, essa pessoa que gosta disso, que ama isso, que tem uma visão bem alinhada com os pastores é extremamente importante. Dito isso, o primeiro passo, tem uma liderança definida. Agora, o segundo passo, líder, você não vai fazer as coisas sozinho. Você precisa de líderes estratégicos. A equipe de fotografia precisa de um líder. A equipe de Instagram precisa de um líder. Transmissão, se você faz live, precisa de um líder. A projeção, o data show, se a sua igreja tem isso dentro do departamento de mídia, também precisa de um líder. E aí você nomeia essas 4, 5, 6 pessoas, dependendo da quantidade de equipes, para ser o líder daquela equipe. Essa pessoa, ela precisa ter conhecimento técnico, mas ela também precisa saber liderar pessoas. É claro que igrejas pequenas, ou talvez um ministério de mídia que esteja começando, nem sempre tem as pessoas ideais para isso. Mas pessoas também podem ser treinadas e também podem ser aperfeiçoadas. Então você que tem pessoas na sua mente que talvez não tenha conhecimento técnico ou que não saiba pastorear pessoas, você pode ensinar esse líder a se tornar um líder. Então não busque a pessoa perfeita, você pode gerar essa pessoa ideal. Dito isso, você estruturando esse ministério de liderança, de comunicação e os subgrupos com os líderes das equipes, você precisa de um ponto principal e primordial na sua igreja, no seu departamento de comunicação, que é a pessoa do atendimento. Essa pessoa do atendimento, ela precisa ser especificamente uma pessoa que transita por todos os departamentos da igreja e ela tem um contato direto com o pastor e com você, líder de comunicação. Quando os ministérios precisam de uma demanda da mídia, porque a mídia em si é um braço estratégico, é um braço que faz uma produção para a igreja como um todo, então quando algum ministério precisa disso, ele não precisa contactar o líder da fotografia, o líder da projeção ou o líder de comunicação, que é o líder do departamento. Ele deve chegar no atendimento, essa pessoa que pode transitar, que anda por todos esses lugares na igreja e que tem esse relacionamento, esse contato tanto com o pastor quanto com o líder de comunicação. Então é muito importante que o líder de comunicação, ele não seja a pessoa que receba a demanda da mídia. A pessoa que recebe a demanda da mídia é a pessoa do atendimento. O líder de comunicação, ele pensa na comunicação como um todo da igreja e a estruturação desse departamento. Dito isso, o papel do líder da comunicação também é pensar, como eu acabei de falar, na comunicação da igreja. Então, o primeiro passo mais importante do ministério de mídia, você precisa alinhar com o seu pastor a visão pastoral que a igreja tem. Qual é a visão da igreja, onde a igreja quer chegar e quais são os valores, aquilo que a igreja tem como sua base, tem como fundamentos. Então você precisa sentar com o seu pastor. O líder de comunicação, ele tem que ser um braço direito do pastor. Ele tem que entender qual é a dinâmica da igreja, entender qual é o público da igreja. Claro que quando eu falo público, eu não falo exatamente da gente nichar quem deve entrar na igreja, não é isso. Eu tô falando sobre quem deve ouvir a comunicação da igreja. Eu acredito, e assim como Paulo fala, que cada um tem os seus dons e deve manifestar os seus dons para que o corpo da igreja seja edificado como um todo, eu acredito que a igreja como ministério, cada igreja tem o seu papel na igreja como um todo. Então a sua igreja tem um papel que Deus deu para ela. Então você, como líder de comunicação, tem que entender esse papel que Deus deu para o seu pastor e tem que passar isso também nas mídias sociais, na comunicação interna, no departamento todo. Então, líder de comunicação, você não tem tempo para receber atendimento, você não tem tempo para receber demandas dos ministérios de louvor, da Rede Kids, você não tem tempo, você tem que conversar com o seu pastor, tem que entender em Deus o que Deus quer para a sua igreja. A estruturação, então, funciona da seguinte forma: líder de comunicação, subministérios ou as equipes, digamos assim, os líderes e aquelas pessoas que servem. Isso aqui é o ideal. É claro que, dependendo da igreja, do tamanho da igreja, isso não é possível. Mas creia que Deus pode abençoar, Deus pode levantar pessoas, Deus pode levantar servos para essa seara, essa grande seara. O próprio Jesus fala: orem e peçam ao Senhor da terra, o Senhor da seara, que envie trabalhadores, porque o trabalho é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, Jesus pede para a gente orar para que Ele mesmo envie os servos.
Então ore. Vamos lá, agora sobre a escala, na prática. Quem que vai servir, como que vai servir? Eu já vi algumas igrejas fazerem da seguinte forma. Tem um departamento de 5, 6 pessoas ali e todo mundo faz um pouco. O ideal é que agora que as equipes estão bem definidas, cada pessoa, ou pelo menos um grupo de pessoas bem definidos, vá para essas equipes. Porque quando todo mundo sabe fazer tudo, eles não sabem fazer tão bem alguma coisa. Então é interessante que existe uma pessoa para a projeção, existe uma pessoa para o Instagram, existe uma pessoa para a fotografia, existe essa equipe. Aqui no Ministério de Mídia da minha igreja, os jovens eles pedem para servir em outras equipes, então eu limito para que, no máximo, 2 equipes. Se a pessoa quer servir na fotografia, mas ela também quer servir na transmissão, tudo bem, ela pode servir na transmissão. Mas se ela já quer servir para uma terceira equipe, aí eu já tento entender por que ela está querendo isso. Ela quer servir mais? Ela quer aprender uma coisa nova? Então a gente tira ela de uma equipe e leva para outra. E aqui eu não estou sendo malvado, nem limitando o trabalho dele. É porque ele também precisa entender que ele precisa ficar bom naquilo que ele faz. A gente tem que fazer as coisas com excelência. E não tem como eu ser excelente em tudo, raras exceções. Então a pessoa sendo bem específica, especialista numa equipe, ela vai ficar boa naquilo. Então você colocando pessoas específicas numa equipe de fotografia, as pessoas que vão praticar, que vão estudar, que vão ser escaladas naquilo, ao longo do tempo elas vão ficar boas nisso. Mas se a pessoa ficar na fotografia, na transmissão, na projeção, no data show, aí faz o design, faz o vídeo, ela nunca vai ficar boa em tudo. Então é importante que você tenha uma escala bem definida. Eu vou deixar aqui no link da descrição a escala do Ministério de Mídia da minha igreja. Eu estruturei essa escala, aí coloquei as equipes, coloquei os líderes nos tópicos, da mesma forma como eu acabei de falar aqui pra vocês, tá? Vocês podem acessar lá tranquilamente. Como eu faço aqui na minha igreja? Eu escalo as mesmas pessoas pro sábado para o domingo. E no outro final de semana, é como regra, a pessoa não servir, porque ela também precisa assistir o culto, precisa receber de Deus, precisa ouvir a palavra. Então é diferente quando você serve e quando você não serve. Você presta muito mais atenção no culto, por exemplo. Não é que servir é ruim, os dois são muito importantes. Mas eu acredito que nós podemos fazer os dois e fazer os dois para a glória de Deus. É claro que, se o seu ministério de mídia tem apenas 6, 7, 8 pessoas e não consegue dar esse descanso, tudo bem. O que eu sugiro? Eu sugiro que num final de semana você tenha fotografia, se no outro você vai repetir a mesma pessoa, que não tenha fotografia. Não tem por que você ter todo o culto fotografia. O culto não vai deixar de acontecer por ter fotografia ou não ter fotografia. E por último, eu quero falar sobre processos. Recentemente eu fiz uma reunião com o Ministério de Mídia aqui da igreja e nessa reunião eu passei a visão do ministério. A visão de comunicação, a visão de nós semearmos mensagens eternas, a visão de nós orarmos, de nós entendermos qual é a visão pastoral da igreja. Tudo isso foi alinhado com todos os servos da mídia. Eu aconselho você, líder de comunicação, a fazer um vídeo ensinando como funciona o Ministério de Mídia. Seja escalas, seja treinamentos, seja a visão pastoral, seja a visão do ministério, seja o propósito que vocês vivem. Salva esse vídeo, coloca como não listado no YouTube e toda vez que a pessoa ou qualquer outra pessoa da igreja que ainda não entrou em nenhum ministério, chegou agora ou acabou de aceitar Jesus e já quer servir, sente esse desejo de Deus, quiser entrar no Ministério de Mídia, eu aconselho você não falar não. É claro que existem processos que devem ser feitos, mas você não diz não de cara. Você primeiro envia esse vídeo para essa pessoa e faz depois um processo de treinamento. O Ministério de Mídia, o departamento, ele é muito técnico. E não tem como eu chegar só na pessoa e entregar a câmera e dizer seja usado por Deus. Isso não existe. Então a pessoa precisa saber sobre ISO, abertura, diafragma, valor de exposição. Ela precisa saber técnica. Então ela precisa ser treinada. Mas Vitor, eu não sei nem tirar foto. Como que eu vou ensinar alguém? Bom, se você tem dificuldade com isso, e toda essa parte técnica, eu vou gravar alguns vídeos falando justamente sobre isso. Então já se inscreve aqui e ativa as notificações para receber esses vídeos. Durante esse processo de treinamento, você vai ver se a pessoa realmente tem interesse em entrar no Ministério de Mídia, servir a Deus com seus dons e talentos, com aquilo que Deus colocou no desejo no coração dela, ou ela só tá ali para aparecer ou para aprender alguma coisa nova, mas ela não tem real interesse. Nesse momento, o líder de comunicação entra e define se essa pessoa realmente está apta para servir ou não. E você precisa de uma sensibilidade do Espírito Santo, de Deus, para entender se essa pessoa deve estar ali. Você precisa entender quem são as pessoas que devem estar no seu barco. Jonas era um profeta de Deus, ele seria usado em Nínive para pregar o evangelho, para que pessoas fossem convertidas, mas o barco estava afundando por causa da presença dele. Então ele estava no lugar errado. Você precisa entender se as pessoas que você tem no seu time estão no lugar certo, que Deus quer elas ali. Então estruture processos de alinhamento, visão bíblica, visão pastoral e treinamento técnico. E então essa pessoa vai começar a praticar. Eu aconselho essa pessoa começar a praticar junto com alguém supervisionando e depois vai ensinando na prática e aí depois vai deixando um pouco mais sozinha, ela vai pegando liberdade, ela vai pegando
ganhando autonomia e ela vai depois fazendo sozinha. Mas além disso, o que é mais importante, além de escalas, além de liderança, além de estrutura? Bom, eu vou gravar um vídeo exatamente sobre isso. O que é mais importante no Ministério de Mídia de uma igreja. Então já se inscreve, deixa o like, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos e até a próxima.